Taxas e impostos são motivo de discussão em praticamente todas as regiões do mundo. Elas estão na comida que você compra no mercado, nas roupas penduradas nas vitrines das lojas, nos produtos eletrônicos que nós usamos diariamente e basicamente em tudo que você consome. Aqui na América Latina, são comuns reclamações de que os impostos pagos pela maioria da população acabam não refletindo em uma melhoria dos serviços públicos oferecidos pelo governo. A corrupção normalmente acaba sendo levantada como a principal culpada por esse descompasso. Mas ainda que esse seja um problema grave, ele está longe de ser o maior responsável pela deficiência que nós temos em setores como saúde, transporte e educação. No centro da dificuldade dos estados em manter a qualidade dos serviços públicos está uma extrema desigualdade na forma como os impostos são cobrados, um cenário que afeta diretamente nosso poder de arrecadação e ajuda a perpetuar o quadro de desigualdade social que nós vemos em toda a América Latina. Então por que, mesmo com tantos impostos pagos pelos trabalhadores, a situação dos serviços públicos segue tão precária? O que faz com que o nosso modelo de tributação seja um dos mais desiguais do mundo? E como uma mudança na forma que os impostos são cobrados poderia ajudar a combater as desigualdades e, ao mesmo tempo, melhorar a situação econômica da América Latina? Na última década, uma forte recessão econômica abalou o mercado mundial, afetando o volume de exportação de muitos países latino-americanos e dificultando o desenvolvimento econômico das regiões. Para contornar a crise, o discurso que passou a imperar em grande parte dos países foi o da austeridade. Ou seja, como o poder de arrecadação dos estados foi prejudicado, a solução para equilibrar as contas estaria no corte dos gastos públicos, como saúde, educação e a previdência social. No Brasil, o governo anunciou uma lei que estabelece um teto de gastos que não poderá ser alterado até 2036, congelando os investimentos do poder público por 20 anos. Na Argentina, uma polêmica reforma da Previdência foi aprovada contra a vontade de milhares de manifestantes e grandes protestos nas ruas do país. E no Equador, o governo de Lenín Moreno anunciou um programa de privatizações e cortes de recursos estatais para reduzir o déficit fiscal do país. O que essas medidas têm em comum é que todas olham apenas para um lado da balança das contas públicas, o corte de despesas. Por outro lado, a possibilidade de atingir um maior equilíbrio financeiro a partir do aumento do poder de arrecadação ainda é pouco debatida. E isso tem um motivo. Aumentar a arrecadação significa inevitavelmente falar do impopular aumento de impostos. Em todos os países, o Estado cobra da população e das empresas um percentual de tributo sobre os seus bens, seja a partir dos salários, das propriedades ou dos produtos comercializados no mercado. O que muda é o quanto é cobrado sobre cada um desses itens e como essa conta é dividida entre a população. Na América Latina, por exemplo, essa divisão acaba recaindo mais sobre o consumidor, com uma carga tributária alta sobre os produtos, mas uma baixa tributação sobre a renda e o patrimônio. Nesse gráfico, você pode ver a quantidade de impostos cobrados em diferentes países do mundo. No topo estão estados como França, Dinamarca, Bélgica, Suécia e Finlândia. E nas últimas posições aparecem países como México, Peru, Panamá, Paraguai e Guatemala. Em média, a carga tributária das nações mais ricas é bem maior do que a dos países da América Latina. Mas quando olhamos para os impostos sobre o consumo, veja o que acontece. Uma alta tributação sobre aquilo que é consumido é um problema, principalmente em países mais pobres e com uma grande desigualdade, já que esses impostos acabam atingindo com mais força a população de menor renda e as classes médias. Por exemplo, vamos imaginar que um imposto único de 50% é cobrado sobre tudo aquilo que nós compramos. Um trabalhador que recebe um salário de $400 e gastou 100 no supermercado, teve $50 comidos pelos impostos, o equivalente a 12,5% do seu salário. Se a mesma compra for feita por um executivo que recebe 10 mil por mês, os $50 de impostos também serão cobrados, mas isso representaria apenas 0,5% da sua renda. Ou seja, no fim, quem ganha menos acaba sendo mais prejudicado em um modelo de tributação que privilegia as taxas sobre aquilo que é consumido. É para evitar esse tipo de distorção que a maioria dos países desenvolvidos opta por reduzir as taxas sobre o consumo e aumentar a tributação da renda e do patrimônio, seguindo o conceito da justiça fiscal. Quem tem mais dinheiro contribui com mais e quem tem menos paga menos. Pode parecer uma equação óbvia, mas como você percebeu, o que ocorre na América Latina é o oposto. Uma das maneiras de medir o déficit na tributação dos mais ricos é pelo imposto de renda. Na maioria dos países da OCDE, a arrecadação do Estado com esse tipo de tributo oscilou entre 8% e 13% do PIB em 2017. Já nos países latino-americanos, a média de arrecadação foi de apenas 1,6%. Mas esse não é o único problema. A baixa tributação sobre aqueles que recebem mais na América Latina também tem outros agravantes.
No cenário latino-americano, por exemplo, os lucros de acionistas têm uma das tributações mais baixas do mundo, chegando a ser totalmente isento de impostos em algumas regiões, como no Brasil. Vamos imaginar que uma família de banqueiros brasileiros detém 51% das ações do seu banco. Se essa instituição lucrou 10 bilhões de dólares em um ano, mais de 5 bilhões vão parar na conta da família como parte da remessa de lucros para os acionistas, mas nenhum centavo desse montante será tributado. Ao mesmo tempo, um trabalhador que recebe um salário mensal de 500 dólares no país já sofre com uma alíquota de 7,5% de impostos sobre o seu salário. Percebeu a desigualdade? Para piorar esse cenário, um outro problema central também se repete em praticamente todos os países latino-americanos: a evasão fiscal. Empresas e cidadãos que fogem dos impostos do seu país, omitindo ganhos e colocando dinheiro em paraísos fiscais, de forma legal ou ilegal, é um problema no mundo inteiro, mas essa situação é ainda mais grave nos países mais pobres, como os da América Latina. Só para se ter uma ideia, em 2018, integrantes da Operação Lava Jato, uma das operações de combate à corrupção mais famosas do Brasil, afirmaram ter recuperado cerca de 44 bilhões de reais para os cofres públicos brasileiros. No entanto, apenas em 2011, o custo da evasão fiscal no país alcançou 482 bilhões de reais, um valor 10 vezes maior do que o recuperado em 4 anos de Lava Jato. Com problemas tão graves na forma como funciona a tributação por aqui, é natural que debates sobre a necessidade de uma reforma no setor começassem a pipocar em movimentos sociais, nos sindicatos, na academia e na sociedade como um todo. Com um cenário de austeridade que tomou conta da América Latina, muitos governos da região passaram a debater mudanças nos modelos de tributação de seus países. O problema é que esses projetos não atacam as desigualdades do sistema. Ao contrário, as propostas que vêm sendo encampadas são de manutenção do modelo atual, com o aumento dos impostos sobre o consumo, sem combater de fato os privilégios fiscais. Ao mesmo tempo, alternativas a esse tipo de configuração vêm sendo desenhadas em alguns países. No Brasil, um grupo de mais de 40 pesquisadores se organizou para fazer um exercício de reformulação da estrutura tributária do país, que não aumentasse a tributação nacional, mas redistribuísse o peso dos impostos entre a população. A pesquisa resultou em um documento de 800 páginas, que defende a implementação de um modelo mais progressivo de impostos, ou seja, que reduz a tributação para a população mais pobre, enquanto aumenta as taxas sobre a renda e o patrimônio dos mais ricos. O estudo é bem amplo, mas podemos pegar as sugestões de mudança no imposto de renda como exemplo. Na proposta dos pesquisadores, ficariam isentos do tributo todos aqueles que recebem até 5 salários mínimos por mês. Quem recebe de 5 a 15 teria uma redução nos impostos, e a tributação sobre a faixa que vai de 15 a 20 não seria alterada. No fim, apenas aqueles que recebem mais do que 20 salários mínimos por mês seriam impactados com o aumento dos impostos, uma faixa de renda que equivale a 2,7% dos declarantes, ou, para ser mais preciso, menos de 1% da população. O projeto também propõe criar uma pequena tributação sobre transações financeiras e aumentar os impostos sobre grandes patrimônios, ao mesmo tempo que reduz a carga sobre o consumo. A ideia é aproximar os índices brasileiros dos parâmetros aplicados nos países desenvolvidos, e tudo isso sem aumentar a carga tributária bruta do país. Parece uma boa solução no papel, e de fato, a pesquisa mostra que não existem entraves técnicos para uma mudança como essa. O problema é que emplacar medidas que visem uma tributação mais justa implica em um embate de interesses com setores que normalmente têm grande influência sobre a política e a economia de um país, como grandes multinacionais e agentes do setor financeiro. De qualquer forma, estudos como esse servem de instrumento para os debates sobre a tributação na América Latina, sugerindo alternativas possíveis ao sistema vigente. É claro que a pesquisa foi feita a partir da realidade brasileira, e ainda que muitos países latino-americanos tenham semelhanças entre si, a forma como cada um organiza sua tributação pode variar. No entanto, o exercício demonstra que é possível introduzir uma reforma tributária mais justa, que reduza as desigualdades e aproxime a América Latina do que é praticado nas nações desenvolvidas. Em alguns países, como Chile e a Costa Rica, iniciativas da sociedade civil puxadas por movimentos sindicais vêm organizando pressões públicas para mudanças na tributação dos seus países. Após o anúncio de uma medida de aumento dos tributos sobre o consumo e o salário dos trabalhadores pelo governo da Costa Rica, sindicatos de oposição organizaram uma das maiores greves gerais da história do país, questionando os privilégios fiscais de empresas multinacionais que não entraram na pauta do governo. Já no Chile, sindicatos filiados à Internacional de Serviços Públicos organizaram uma grande campanha contra propostas do governo Piñera que caminham no mesmo sentido: aumento da tributação dos mais pobres e manutenção dos benefícios de empresas e multinacionais. Uma reforma tributária justa pode ser muito vantajosa para um país. Ela beneficia a imensa maioria da população,
com uma redução no imposto de renda e sobre aquilo que é consumido. Também beneficia pequenas e médias empresas, já que incentiva o consumo e aquece a economia, gerando mais empregos ao mesmo tempo que reduz desigualdades e fortalece o poder de arrecadação do Estado, o que, por sua vez, aumenta a capacidade de investir em serviços públicos de qualidade. Mas para isso, ao menos dois elementos precisam se unir em uma atuação política conjunta. De um lado, a organização de pesquisas sobre as realidades regionais, para identificar as desigualdades na tributação e propor soluções possíveis para o sistema. Do outro, a união de setores da sociedade que entrem em consenso sobre a necessidade de mudanças como essa. Sem pressão política, a tendência é que os poderes constituídos mantenham as estruturas tributárias como elas estão. Afinal, é essa minoria poderosa quem mais se beneficia dela. Gostou do vídeo? Ele foi feito numa parceria editorial entre a ISP e o Le Monde Diplomatique Brasil. As informações foram retiradas da publicação Justiça Fiscal é Possível na América Latina, um estudo organizado pela Fundação Alemã Friedrich Ebert e a Internacional de Serviços Públicos. Nele, especialistas analisam as diferenças na tributação latino-americana em relação aos países da OCDE e apontam caminhos para uma cobrança de impostos mais igualitária e eficiente. Para entender mais sobre a desigualdade na tributação da América Latina e as alternativas a esse tipo de modelo, acesse o site da ISP ou clique no link do estudo na descrição desse vídeo.